Boa tarde a todos. Eu sou a Karen Capilé, eu sou médica veterinária, doutora em bioética e atualmente eu faço pós-doc em bem-estar animal. E eu agradeço o convite para dar minha contribuição aqui. Vou ser breve, vou direto ao ponto para a gente poder otimizar o tempo. Bom, então eu trabalho com a perspectiva da bioética já há muitos anos, desde que eu me formei em veterinária, eu encontrei a bioética como uma abordagem que é técnica, que é baseada em dados científicos e que tem o propósito de resolver problemas. E a gente está falando de um problema, porque a gente tem uma situação de conflito. Então a gente está vendo aqui que tem as partes, né, alegando benefícios por um lado e a outra parte alegando os danos por outro lado. Então, é uma situação de conflito. A bioética é muito apropriada para lidar com situações de conflito. Ela foi pensada justamente para isso. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender muito bem quem são os afetados. E como médica veterinária, pesquisadora de bem-estar animal e de bioética, eu venho aqui falar principalmente dos animais. Mas eu estou listando aqui também os humanos como afetados, pois nós sabemos que existem alguns, né, muitos seres humanos que são afetados também, mas eu vou falar mais especificamente dos animais. Tudo que eu for falar aqui, tudo, absolutamente tudo, tem embasamento científico e eu posso compartilhar com quem quiser as fontes, as referências bibliográficas que eu estou usando. No final, vou deixar meu contato e eu posso compartilhar. Bom, então, os estudos que problematizam os impactos dos fogos nos animais, eles se referem principalmente a cães, gatos, cavalos, aves de várias espécies, roedores, peixes, animais aquáticos de diversas espécies também, e também falam dos danos para o meio ambiente. A bioética ela trabalha muito com análise de dano-benefício. Então, a gente precisa também entender quais são os danos que estão envolvidos. Então, quando a gente fala dos animais, esses danos causados pelos fogos, eles podem ser danos imediatos, como foi comentado aqui já. E aí a gente se pergunta, eles são reversíveis? Muitos não são. Muitas vezes esses danos levam à morte. Então, a gente está falando de uma coisa bem grave, bem irreversível. A gente tem a questão da sensibilidade auditiva, que foi comentada, que é bastante notória nesse caso, e temos também os acidentes que costumam acontecer por causa dos fogos. Aqui eu estou falando em geral de todas essas espécies que eu comentei que existem estudos, mas vou tentar falar algumas coisas específicas de cada caso. Então, nos cães, por exemplo, a gente tem como uma das principais causas de acidente e morte de cães que são domiciliados, que vivem dentro de casa e que porventura acabam fugindo, escapando por causa do desespero provocado pelos fogos. E aí a gente tem muitos casos de fratura, de lesão, machucado, que pode levar à morte ou não, mas muitas vezes leva a sequelas irreversíveis para a vida daqueles indivíduos. A gente tem, por exemplo, os cães que são epilépticos, e pessoas também podem ter no ruído dos fogos um gatilho para o desenvolvimento de convulsões e piora do quadro. A gente tem mortandade de espécies, de muitos indivíduos, peixes que no dia seguinte ao show de fogos amanhecem mortos, aves. A gente tem também os problemas de interferência na reprodução e migração, e temos nas aves, principalmente, e animais de vida livre. E quanto aos danos prolongados, a gente tem os casos que levam à piora de quadros clínicos, principalmente comportamentais. Então, animais que são predispostos a ter ansiedade, a sofrer de fobia e ter estresse, eles são mais afetados que os outros. A gente tem que lembrar que os animais, né, humanos e não humanos, têm personalidades diferentes. Então, cada indivíduo vai ser afetado de uma forma. Foi aqui comentado que é possível fazer de sensibilização, usar técnicas de adestramento, mas os especialistas mostram que isso nem sempre funciona, nem todos os indivíduos respondem bem. E a gente tem também a situação de que a exposição prolongada, a exposição repetitiva a um estímulo estressante pode levar à piora do quadro e não à melhora, como foi comentado por alguém, que os animais se acostumam. Na verdade, é o contrário. Quanto mais eles são expostos àquela fonte de medo, de fobia, mais o quadro se agrava. E claro que isso depende de indivíduo para indivíduo.
É, e tem os danos ambientais também, relacionados à toxicidade das substâncias que compõem os artefatos pirotécnicos e a degradação do meio ambiente. Esses dois elementos levam também aos danos para a fauna que são indiretos. Então, os animais vão sofrer por causa disso, não diretamente, mas indiretamente, assim como os humanos. Aqui um resumão, assim, para tentar. Eu trouxe. Isso é de um artigo científico publicado numa revista de conservação de biologia. Foi publicado em 2023, então super recente, e ele resume mais ou menos aqui o que acontece. Então, a gente tem os fogos, né, que vocês estão vendo, tem o barulho e as luzes, e a gente tem os danos imediatos por causa do barulho e das luzes. Então, a gente tem, por exemplo, aqui nessa figura está representada uma ave. Então, ela vai sofrer o impacto pela presença da luz ou do ruído, e ela pode morrer simplesmente por estresse agudo. A frequência cardíaca vai lá em cima e ela pode morrer simplesmente pelo medo. E a gente tem também esses danos a longo prazo que afetam, por exemplo, a reprodução e a migração. Então, isso vai causar um impacto enorme em diversas espécies e na ecologia de diferentes indivíduos. Aí a gente tem também os danos para os humanos, né, que são essas relacionados às substâncias tóxicas que eu comentei. Temos os danos para o solo e para outros animais que vivem no ambiente também, porque eles vão conviver nesse ambiente tóxico. Além disso, comportamentalmente falando, para os animais de vida livre, que não há a menor possibilidade de fazer adestramento ou de usar ansiolítico ou de usar medicamento para reduzir a taxa de estresse devido ao ruído dos fogos, nesses animais não há absolutamente nada que possa ser feito, porque eles são de vida livre. Esses animais sofrem um impacto muito alto. A gente tem menos estudos sobre eles, porque, claro, os cães estão em casa, é muito mais fácil, os cães e gatos, porque os gatos também sofrem com os fogos. É muito mais fácil avaliar os danos provocados nesses animais, porque eles estão perto da gente. Mas a gente tem também estudos científicos mostrando o impacto negativo da presença dos fogos nos animais marinhos. Então, tem trabalhos, por exemplo, muitos trabalhos com peixes, com leões marinhos, e com golfinhos também. E a gente tem também trabalhos mostrando o impacto em cavalos, que são animais bem sensíveis, que se assustam muito com os fogos, e a chance de acidentes é muito grande. Então, assim, para terminar, né, porque eu não tenho mais tempo, eu queria só comentar aqui rebater alguns argumentos que foram colocados. Então, ter pessoas que se beneficiam economicamente de uma prática nociva não pode ser uma justificativa, é um problema a ser resolvido. Se beneficiar de uma prática nociva é um problema que precisa ser resolvido, isso não pode ser usado como justificativa. E o risco de haver comércio clandestino de fogos, por exemplo, também é um problema a ser resolvido e não uma justificativa. Então, a ciência, eu posso dizer seguramente que a ciência tem todos os indícios de que a presença, né, a soltura de fogos de artifício para diversas espécies, isso nos dá um enorme número de indivíduos, é muito, muito prejudicial. E é isso, eu encerro por aqui. Esse é o meu contato. Se alguém quiser tirar dúvida ou quiser referência, eu tenho uma lista enorme de artigos científicos, publicações, e eu vou ficar muito feliz em compartilhar. E aí, isso me coloca à disposição. Obrigada, doutora, pela participação.